meus amigos, hoje eu vim compartilhar com vocês um julgado muito recente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E antes que você pense que é uma decisão que se restringe ao Estado do Rio, na verdade é uma decisão que tem um aspecto processual que pode valer para o Brasil inteiro, não a decisão em si, porque a decisão só tem efeitos interpartes, mas o conteúdo, o entendimento esposado nessa decisão pode ser aplicado no Brasil inteiro. E eu achei tão relevante o que foi ali decidido que eu resolvi compartilhar com vocês essa informação. A história julgada era a seguinte: uma determinada ação proposta na primeira instância pelo autor em face do réu, as partes não são relevantes, e num dado momento a sentença é proferida. A sentença julga improcedente o pedido do autor e condena ainda esse autor nas penas decorrentes da litigância de má-fé. Mas esse autor estava abraçado pela gratuidade de justiça, o que significa que ele não paga as custas do processo, não paga os ônus sucumbenciais, mas paga sim pela multa decorrente da litigância de má-fé. Mesmo se tratando de gratuidade, ele paga as multas que decorrem da litigância de má-fé. Até aí tudo bem. Apelação interposta por esse autor, que chega ao Tribunal de Justiça, e na decisão, o relator, o desembargador Luciano Rinaldi, aqui do Rio de Janeiro, que foi acompanhado por todos, daí a decisão foi por unanimidade, resolveu o seguinte: ali ficou decidido o seguinte: que seria mantida a improcedência, e as razões não são relevantes, que seria mantida a litigância de má-fé, e as razões também não são relevantes, mas, e aí vem a grande notícia que eu venho compartilhar com vocês, mas o relator entendeu por apreciar de ofício a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em primeiro lugar, é possível analisar esse tema de ofício sem nenhum problema, portanto não haveria maiores discussões com relação a essa possibilidade. Sim, é possível, não tem nenhum problema. Só que aí a decisão continua dizendo o seguinte: são requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. São dois. Primeiro, a do artigo 98, a real hipossuficiência, e segundo, a previsão do artigo 5º, ou seja, que a parte que requer essa gratuidade de justiça esteja de boa fé. Portanto, arrematando esse julgado, repito, por unanimidade, ficou decidido que seria cassada a gratuidade de justiça, porque se houve condenação por litigância de má-fé, lógico, não há boa-fé, que é requisito para a concessão e ou manutenção da gratuidade de justiça, e portanto estava cassado o benefício da gratuidade de justiça. Flecha, que julgado é esse? É esse que vai aparecer agora aqui embaixo para vocês. E nesse julgado, por unanimidade, você pode acessar, porque não há segredo de justiça aqui, ficou reconhecido que é possível, aliás, que é dever do magistrado, cassar o benefício da gratuidade de justiça automaticamente, ainda que de ofício, quando essa parte beneficiária da gratuidade foi condenada por litigância de má-fé. Comentem aqui no YouTube, onde está veiculado esse vídeo, comentem, eu quero ouvir a opinião de vocês, claro, com urbanidade, e a gente vai se falando. Tchau, tchau!